Olá, bom dia, meus colegas. Hoje, quarta-feira, 19 de agosto, estamos aqui para ter uma aula, né? Então, se é uma aula, é pouca coisa que a gente vai ver, mas bora ver o que a gente consegue adicionar de conhecimento, né, nessa nossa apenas uma aula de hoje. Então, na sequência aí do que a gente está trabalhando, do continente asiático, hoje nós vamos trabalhar o que a gente já trabalhou, as subdivisões regionais, né, do Oriente Médio. Então, a gente vai trabalhar cada uma dessas subdivisões regionais. Aqui na página 170 do nosso livro, tá? Abro aí o livro na página 170, me desculpem. Então, nós temos aqui, na unidade 6, o Oriente Médio, a Ásia Central e a Ásia Setentrional, tá? Não na mesma ordem. Então, a gente vai trabalhar primeiramente o Oriente Médio, que é muito grande, tá? O conteúdo, e a gente vai dar início. Aqui a página mostra uma foto aí do Catar, né? País bastante rico com relação à produção de petróleo. Tá? Não vou dizer que ele é desenvolvido, industrializado, que não tem muita indústria, não. A principal atividade industrial deles é o extrativismo do petróleo. Né? Não só o extrativismo, como o refino e a exportação desse principal produto aí, que é a matéria-prima e fonte de energia para o mundo todo. Então, aí, essa é a página 170, a página 171 é a continuação da foto, tá? Eu não repeti para a gente ser mais rápido. Então, a gente já passa para a página 17, seria 172, só que a 172 está mais lá na frente. Vamos atrás rapidinho, que ela saiu na hora da montagem aí. Deixa eu ver se eu acho 192, 187, 200, aqui a página 172, tá? Ela traz aqui a apresentação do Oriente Médio, tá? Tem a leitura aqui, que é a base informativa, tá? Em forma contextual aí, tá? Então, nós temos aqui, por que é chamado de Oriente Médio? Né? É a parte do Oriente que é mais próximo, mais perto do continente europeu, das potências europeias. Tá? Então, aí, como o Extremo Oriente era muito longe, eles foram para o Oriente, ficaram no meio do caminho, no médio. Né? Por isso aí que foi chamado de Oriente Próximo e depois, hoje em dia, conhecido aí como Oriente Médio, ok? Tem a explicação aqui da visão eurocêntrica, por isso que era chamado dessa maneira. Então, aí nós temos aqui o Oriente Médio, temos o mapa aqui mostrando, né? Ampliado aqui para a gente ver melhor a divisão política do Oriente Médio, mostrando os países e suas fronteiras. Então, temos aqui a Turquia, nós temos aqui a Síria, bastante falada na nossa atualidade por causa da guerra civil e por causa recentemente a explosão no porto, né, no depósito lá de hidróxido de amônio. Então, aí que matou mais de 150 pessoas aí, e isso está causando distúrbio político, tá? O negócio, o bicho está pegando por lá. Nós temos aqui Israel, que é o único país judeu aí do Oriente Médio. Nós temos a Jordânia, temos a Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo do mundo, individualmente. Temos aqui Bagdá, o Iraque, capital Bagdá, temos o Irã, bastante conhecido aí também pela imprensa, no nosso dia a dia, como sai muito, o Afeganistão, também aí, parceirão ou melhor, país aí muçulmano também, temos os Emirados Árabes, o Catar, Omã, Iêmen. Então, essa é a divisão regional aí do Oriente Médio, né? A divisão política, desculpem, tá? A melhor forma de falar, divisão política, que traz aí os países configurados com suas bases territoriais, seus limites de fronteiras. Tá? Então, aqui nós temos ainda aqui, pelo limite, o Mar Vermelho, tá? Temos o Oceano Índico, o Mar Arábico e temos o Golfo Pérsico aqui, muito falado. Tá? O Golfo Pérsico aqui é a região central da produção do petróleo do Oriente Médio, é por onde escoa 90%, até arriscar 98% do petróleo produzido no Oriente Médio, ele escoa pelo Golfo Pérsico e ganha o Oceano Índico, aí ganha o mundo todo. Tá? Então, essa é a apresentação. Daqui a gente volta para a página 173.
Vou voltar aqui na página 173, vai mostrar também aqui a formação dos países, tá? Como os países formaram esses países, eles não existiam antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, nós temos aqui a leitura também, tá? E vem dizendo aí que antes da Primeira Guerra Mundial, o Oriente Médio era formado pela Pérsia, pelo Império Otomano, por colônias inglesas e francesas e pela Arábia. Tá? A Arábia eram vários países aí formavam os povos árabes. Depois se dividiram, formaram países, continuaram aí com povos árabes. Tá? Os povos da região estavam organizados em tribos com limites territoriais demarcados pela percepção de cada povo. Tá? Ou seja, que cada onde o pessoal entendia que era seu território, era o seu território, mas não tinha limite de fronteiras na época. Tá? E aí diz que com o fim do Império Otomano, em 1922, Reino Unido e França dominaram e colonizaram a região, impondo novas fronteiras que não consideravam a cultura e a organização social dos povos. Como sempre, eles chegam, colonizam e não respeitam a história do povo, a cultura do povo, a religião do povo. Então, tudo isso, as características sociais aí do povo. Então, com essa colonização, surgiram aí a Turquia independente, Chipre, Iraque, Catar, Kuwait, Bahrein e Jordânia eram protetorados britânicos, Líbano e Síria, protetorados franceses. Esses países iniciaram o processo de independência somente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, para vocês verem. Então, são países novos aí na nossa história aí contemporânea. Aqui tem informação do que é que vem ser um protetorado, os Emirados, aí, o que significa um Emirado, né? Um Estado ou território administrado por um emir, sem problema nenhum. Então, é a título de conhecimento. E aqui o mapa da década de 1920, como era visto o Oriente Médio. A gente vê aí que não tem limite de fronteira aí entre os países, né? Tem as regiões onde cada povo aí está assentado, ok? Tá? Então, aí tem mais informações aqui embaixo, né? Onde diz a Pérsia manteve-se independente. Faz essa leitura aí a título de conhecimento, com toda certeza. O mais importante a gente vai ver lá na frente. Então, vamos caminhar para a página 174. Então, aí a página 174, ela vem nos dar informações aí importantes, inclusive que aguça a saga e o egoísmo aí, né, de muitos países, que é exatamente o petróleo. Então, ele diz aí que o petróleo é a base da economia do Oriente Médio. Tá? E ele traz aqui informação nesse gráfico dos principais países produtores de petróleo no mundo, não só no Oriente Médio. Tá? Então, ele tem aqui que outros países juntos têm 24% da produção do petróleo no mundo. Tá? O Brasil está nessa parada aí. Ok? Não, ele aparece bem aqui, está incluso aqui. Tá? Então, esses outros são os países que produzem petróleo, que juntos eles produzem a maior quantidade de petróleo do mundo, eles juntos, ok? Aqui, nós temos aqui 14% comandado pelos Estados Unidos, no mundo todo, não só dentro dos Estados Unidos, o Golfo do México, por exemplo, tem muitas empresas americanas. 13% aqui é da Arábia Saudita, isso individualmente, só no Oriente Médio. Tá? Então, nós vamos ver outros países do Oriente Médio, por isso que a somatória deles aí é muito maior. O Oriente Médio é muito maior, o maior produtor de petróleo do mundo. 12% aqui da Rússia. A Rússia é o segundo país individualmente o maior produtor de petróleo do mundo, atrás apenas da Arábia Saudita. Aí vem aparecendo o Irã, o Iraque, os Emirados Árabes Unidos, aparece a China aqui, a China aparece somente com 4%, aí tem o Kuwait, tem Brasil, México, Venezuela, Nigéria, do Brasil para baixo, tudo países fora do Oriente Médio. Então, fora até da Ásia, né? Brasil, México e Venezuela no continente americano e a Nigéria no continente africano, sendo que aparece a China ainda lá na Ásia. Então, a Ásia é um grande produtor de petróleo no mundo. É a base, né, do petróleo. É muito importante porque o petróleo ele é matéria-prima para mais de 250 itens produzidos pela indústria mundial. O petróleo ele é a fonte de energia que move as indústrias no mundo todo.
é também o combustível da frota mundial de transporte, seja a aviação, seja a navegação marítima, seja também a navegação terrestre, os transportes terrestres. Então, daí para a gente ver a importância do petróleo na economia mundial, é claro, tem um interesse aí das grandes potências. Né? E nós temos aqui a continuidade da página 174, ok? Aliás, a gente vai voltar aqui na página 74, que eu pulei aqui a observação de um dado importante aí, tá? do Oriente Médio. A gente vai ver aqui no mapa, né? Que é o petróleo no Oriente Médio. Então, a gente vê aqui a parte escura aqui, que é a reserva de exploração de petróleo e gás. Então, toda essa região aqui, tá? A chureada aqui, em cinza, é a área, grande área de produção de petróleo do Oriente Médio. Ou seja, o Golfo Pérsico é o canal de ligação com o mundo por onde sai o petróleo, onde se produz o petróleo e de onde é a fonte que é a rota comercial desse petróleo aí, ganhando o Mar da Arábia, ganhando o Oceano Índico, é transportado aqui pelo Mar Vermelho, segue pelo Canal de Suez, passa por Mediterrâneo, do Mediterrâneo acessa todos os países aí da Europa, principalmente a Europa Ocidental, que é a mais industrializada, e ganha o Oceano Atlântico, chegando até o continente americano. Então, a rota principal do petróleo para o mundo todo parte do Golfo Pérsico. Daí a importância dessa região para o mundo. Ok, meus colegas? Então, vamos voltar aí para a página 175, desculpa. E aí ele fala sobre a reserva do petróleo e vem dar toda essa informação do que a gente está trabalhando aqui. E diz aí que a reserva do petróleo despertaram o interesse mundial, principalmente dos grandes consumidores, são os países industrializados, Estados Unidos, China, Japão, União Europeia, os países da União Europeia, principalmente da Europa Ocidental, que são os mais industrializados. E aí gera disputas internacionais e guerras foram motivadas pelo controle das jazidas localizadas no Golfo Pérsico, tornando fundamental a segurança das plataformas e do transporte de petróleo. Os Estados Unidos, com base navais e militares no mundo, fazem o patrulhamento contínuo dessas rotas marítimas, que a gente acabou de ver naquele mapa. Diz aí que até o final da década de 50, a exploração e o transporte comercial do petróleo no Oriente Médio eram controlados por 7 empresas, chamadas as 7 Irmãs. 5 dessas empresas eram empresas estadunidenses, como a Exxon, a Standard Oil, a Mobil, Oil, Texaco. Tem outra aqui que eu não consigo, a Gulf Oil. 2 origens britânicas, a Shell e a Bristol, ou Bristol Petróleo, que são empresas aí da Inglaterra, do Reino Unido. Mas, a partir de 60, foi criada a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, que a gente trabalhou na aula passada também. E esses países produtores limitaram o poder das 7 irmãs, assumindo o controle da exploração e do refino, que é a parte mais importante dessa produção. E essas empresas estrangeiras, as 7 irmãs, ficaram apenas com o transporte e comercialização. Então, elas tinham que comprar da OPEP para comercializar no mundo todo e transportar. A OPEP também passou a limitar a produção e aumentar o preço do petróleo à medida que alguns dos seus interesses econômicos eram ameaçados, o que refletiu na economia mundial, quando aumenta o preço dos combustíveis e do produto que tem o petróleo como matéria-prima ou fonte de energia na fabricação. Ou seja, aumentou o petróleo, aumenta tudo. É uma bola de neve aí quando há aumento do petróleo. Ok? Então, nós temos a foto aqui das figuras políticas aí que comandaram a criação, a reunião de fundação da OPEP em Bagdá, na cidade do Iraque, capital de Bagdá, em 10 de setembro de 1960, quando os países membros eram apenas a Arábia Saudita, a Venezuela, o Kuwait e o Iraque. Vamos vendo aí a Venezuela, não é do Oriente Médio, é daqui do continente americano, sul-americano, nosso vizinho aqui no norte, mas que também é grande produtor de petróleo.
daí já surge o interesse dos Estados Unidos em cima da Venezuela, o que se restende até hoje com a questão da situação política e econômica da Venezuela hoje, é por conta da sua riqueza do petróleo e do interesse, né, de países aí como Inglaterra e Estados Unidos. Onde tem petróleo, há o interesse dos Estados Unidos, o interesse das grandes potências industrializadas, que são os grandes consumidores de petróleo. Saindo da página 175, aparece aí a página, né, 176, 176, com outras atividades econômicas, que vem falar aí sobre a agricultura, né, e da pecuária também. E vai aparecer a questão de algumas indústrias aí. Então, o mapa ele vem mostrar aqui, fazer a leitura do mapa, que é muito melhor, ok? Então, vamos lá. Lendo-se o mapa, a gente percebe aí, né, área de áreas improdutivas. Né? Então, áreas improdutivas, aqui tem algumas regiões montanhosas para cá que não dá para se produzir nada. Né? Então, nós temos aí florestas e bosques, são áreas verdes, muito restritas. Então, dá para ver que a vegetação ela não prospera muito na região, porque a região é uma região desértica, tem muito pouca água, chove, a pluviosidade é muito baixa, chove muito pouco, e isso daqui recente até nas florestas, aquelas margeiam aqui, as regiões litorâneas e regiões de rios também, onde tem água, há vida. Então, o vegetal prospera e dá para se plantar, dá para se produzir, tanto na agricultura como na pecuária. Aqui em amarelo, áreas cultiváveis, né? Aqui também entre o rio Tigres e Eufrates, e aqui também, próximo margeando aqui, área onde se pode produzir até mesmo a água com processo de dessalinização da água dos mares e oceanos. Aqui na questão, água dos mares. Então dá para se produzir. Aí nós temos vegetação de estepes e deserto, a maior parte aqui, área de criação do gado, um destaque aí para o gado ovino, o caprino também. O gado bovino ele é geralmente muito importado, inclusive o Brasil, o estado do Pará é um grande exportador do gado vivo para o Oriente Médio, assim como também de hortifrutis granjeiros, muitos produtos agrícolas são exportados pelo Brasil para a região do Oriente Médio. Muitos países aí que ganham muito dinheiro produzindo e comercializando petróleo não tem como produzir na sua região, é restrita a produção, eles importam grande parte do alimento que consomem, não só de alimentos, como produtos industrializados de um modo geral. Ok? Então, vocês façam esse exercício aí, tem essas questões aqui, que é só fazer a leitura do mapa, ver quais são os países, está delimitado aqui com as suas fronteiras, e as perguntas, faça esse exercício numa folha de papel separado, depois entregar na escola, que a gente vai corrigir, né, e fazer a somatória para o ponto da terceira avaliação. Aqui ele vai trabalhar com a pecuária, a indústria e o turismo. São outras atividades aí, que a que mais se destaca aqui é o turismo. A indústria também, Israel, indústria de tecnologia de ponta, contribuído aí com tecnologia americana e tecnologia inglesa, são grandes parceiros nessa produção industrial em Israel, mas a Turquia também, pela sua proximidade com a Europa, se desenvolve muito com a indústria química, mecânica, automobilística, e Israel com a indústria de equipamentos elétricos, eletrônicos, indústria de alimentos, telecomunicações, armamentos, equipamentos agrícolas. Então, aí, os outros países, os países produtores de petróleo, destacam a indústria petroquímica, o petróleo é a base desse desenvolvimento industrial. Em outros países, aí, o turismo, principalmente o turismo religioso, por parte da questão do Oriente Médio ser a região que difundiu para o mundo todo as três religiões mais professadas, inclusive, o judaísmo, que é a mais antiga, o cristianismo e o islamismo. Tranquilo? Então, essa é a base de conhecimento também, que temos outras atividades econômicas no Oriente Médio, além do petróleo, é claro. Temos aí na página 179 outras escala cartográfica aqui, temos um mapa que esse exercício eu não vou cobrar de vocês, tá? Seria a página 171 e 178 e 179. Esse exercício eu não vou cobrar
de vocês. Quem quiser fazer, pode fazer. Procura aí no livro, a página 178, né? Ela não aparece aqui, ela está lá na frente, eu não vou perder tempo procurando, porque o nosso tempo é curto. Se vocês quiserem fazer a título de conhecimento, sabemos que a água ela é muito importante em qualquer região do mundo. No Oriente Médio, então, a água potável, né? A água doce. No Oriente Médio, então, ela é crucial. Né? Por quê? Porque a região é de deserto que tem muito pouca água. Então, os países onde tem água, né? A possibilidade de produzir água, nós temos aí aqui uma usina de dessalinização em Israel, né? Em território palestino. Então, eles bombeiam a água do mar, que é água salgada, e eles fazem o processo de dessalinização. Então, produzir água no Oriente Médio é um custo muito elevado também. Por isso, as outras atividades econômicas elas ficam restritas. Ok? Aqui nós temos a guerra civil na Síria. Tá? Então, ele vem falar aqui sobre as questões. O conflito teve início em 2011, quando o governo de Bashar al-Assad iniciou ataques armados contra manifestações populares. Ditador, né? Que fizeram parte da chamada Primavera Árabe. O ditador governa o país desde 2000 e sua família desde 1970, para você ter uma ideia. Mais de 50 anos que a família dele aí comanda e ele está há 20 anos no poder. Então, aí grupos de oposição se uniram e vem contando aí, faça essa leitura também, é muito importante, a título de conhecimento para a gente entender. Nas próximas aulas eu vou trazer mais informações, nosso tempo é muito curto. Eu já fiz essa aula anteriormente, ela ficou muito grande, não deu para postar, né? Ficou difícil, por isso que eu estou refazendo a aula e estou aqui atento no cronômetro. Vamos chegar só até 25 minutos de aula. Ok? Então, aqui tem essa informação aqui para a gente entender o processo de guerra na Síria. Ok, meus colegas? E o outro aqui é a questão da Palestina. A questão da Palestina, eu vou deixar para a gente fazer essa aula, essa leitura na próxima aula, que são 2 aulas, é maior, o tempo é maior, que ela tem muita informação. Por isso que o Oriente Médio a gente gasta aí umas 4, 5 aulas. Então, tem que ser ou mais. Mas eu espero que na sexta-feira a gente consiga aí, pelo menos a questão da Palestina, a gente fazer uns comentários aí bacana para cair no nosso entendimento. Então, a gente encerra aqui na nossa agenda. Eu até estendi um pouco mais, pensei que ia dar, mas não dá. Então, na próxima aula, a gente segue aí com a questão da Palestina. Tá ok, meus colegas? Me despeço aqui. Sexta-feira, 2 aulas, a gente se encontra novamente para a gente entender melhor essa questão da Palestina, que é muito importante para a gente dentro do nosso conteúdo. Valeu? Então, sexta-feira, a gente se encontra.